da parte do pipeline de visão 3D e como que isso é tratado no OpenGL, tá? Bom, o OpenGL inclui funções para projeção ortogonal, projeção perspectiva, oblíqua e simétrica, e transformação de viewport. Isso a gente já viu, né? A parte de transformação de viewport a gente já viu, tá bom? E a biblioteca Glue, então, ela tem algumas funções para que a gente possa incluir os parâmetros de visão e definir qual tipo de projeção que a gente quer fazer, tá? Se é projeção ortogonal ou se é projeção perspectiva, né? Oblíqua ou simétrica, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é setar a matriz GL Projection com a GL Matrix Mode. E se a gente quiser definir projeção ortogonal, a gente usa a função GLORTO, tá? Que os parâmetros são as coordenadas da janela de recorte, então o x mínimo e o x máximo da janela de recorte, e o y mínimo e o y máximo da janela de recorte, e os últimos dois parâmetros, né, lembrando que a projeção, né, o plano de projeção está no eixo Z de visão, então aqui a gente já definiu o sistema de coordenadas de visão, né, que acontece com a definição da câmera, e aí a gente vai definir o plano mais próximo e o mais distante também no eixo Z, tá? Então aqui é a coordenada do eixo do plano mais próximo, the near, e aqui do plano mais distante, tá? Então os planos, esses dois planos, né, o plano de projeção e o plano mais próximo e mais distante, eles estão na parte negativa do eixo Z, tá? Então tem que ter tudo isso em mente. Essas duas últimas coordenadas aqui é o plano mais próximo e o plano mais distante, tá? Os quatro, então aqui está dizendo, né, os quatro primeiros parâmetros definem a janela de recorte, os dois últimos as distâncias para os planos de recorte near e far, tá? Então isso então a janela de recorte e esse plano mais próximo, mais distante, definem o nosso volume de visão, tá? O que a câmera está enxergando, tá? O que vai ser visualizado, tá? Tá lá, o plano de projeção, então, sempre coincide com o plano de recorte near. Então, no OpenGL, o plano de projeção está no plano de recorte near, tá? Os parâmetros de near e de far denotam as distâncias na direção negativa de Z-view, tá? Então, se o de far é 55, o plano far está na posição menos 55, tá? E quaisquer valores podem ser atribuídos a Denier de far, desde que Denier seja menor do que de far, tá? Então tem que tomar esse cuidado. Por padrão, o OpenGL usa esses valores aqui para a função. Então vocês lembram lá que inicialmente eu dizia para vocês que o sistema de coordenadas da janelinha do sistema ia lá de menos 1 a 1, menos 1 a 1, né? Então, na verdade, é porque por default a nossa janela de recorte e vai de menos 1 a 1 em x e em y, e os planos near e far estão lá em menos 1 e 1, tá? Então, esses são os valores padrão do OpenGL, tá? Mas aí a gente pode definir outros valores, né? Usando a função glorto. Depois a gente vai especificar, né, depois que a gente já especificou o volume de visão, a gente vai especificar as coordenadas de visão, as coordenadas da câmera, por meio dessa função GLU look at. Então, primeiro a gente tem que setar a matriz GL Model View, e aí a gente vai especificar os parâmetros da câmera, tá? Que é onde a câmera está, então aquele ponto P0, tá?
para onde a câmera está apontando, então aquele ponto Pref, as coordenadas x, y, z do ponto P0 e as coordenadas x, y, z do ponto Pref, tá? E depois a gente vai especificar aquele vetor que é o view-up vector, né? Que é aquele vetor que indica qual a orientação da câmera, né? Ela está aqui apontando para lá, mas onde é para cima para a câmera, né? Então eu tenho que dizer onde é para cima. Então isso aqui é um vetorzinho que me dá essa direção, view-up vector, tá? Que é isso que está dizendo aqui. O view-up vector, em geral, a gente passa o vetor que corresponde ao que é para cima no sistema de coordenadas do mundo. Então, em geral, a gente acaba passando o vetor que coincide com o eixo y do sistema de coordenadas do mundo, tá? E aí depois ele é corrigido, a gente sabe disso, né? Depois ele é corrigido. Isso eu comentei com vocês na aula do pipeline de divisão 3D, a parte teórica, né? Bom, é isso, né? A direção positiva do eixo z-view, ela é dada pela direção desse vetor n, que é P0 menos Pref, direção positiva do z-view, tá? Então, a câmera está apontando na direção negativa do z-view, tá? Os parâmetros especificados usando a função GLU lookat, eles vão formar a matriz MWCVC, tá? Que é a transformação do sistema de coordenadas do mundo para o sistema de coordenadas de visão, tá? Então, é por meio dos parâmetros especificados na GLU lookat que a gente identifica a matriz MWCVC, tá? Por padrão, os parâmetros de visão são P0 0, 0, 0, Pref 0, 0, menos 1. Então, a câmera está na origem do sistema de coordenadas do mundo, apontando para a parte negativa do eixo Z, certo? E o que é para cima é um vetor que corresponde ao eixo Y, tá? Bom, e depois eu vou comentar sobre a projeção perspectiva. Então, até aqui, a gente está falando de projeção ortogonal, tá? A definição da câmera serve para os dois tipos de projeção, tá? Mas definida a câmera, eu posso definir projeção perspectiva. Eu vou comentar no próximo vídeo.